E existe um caminho provido hoje que não é por nossos credos ou por qualquer outra coisa, mas por Jesus Cristo. Ele é o caminho. E um homem que vem a Deus por Jesus Cristo recebe o Espírito Santo e é vestido como o restante que vem, rico ou pobre, todos feitos iguais. Ninguém pode entrar, somente por ele. Em um lugar em São João 10 ele disse: Eu sou a porta do redil. Se entrarmos no redil, temos que entrar pela porta. Ele é esta porta. Me faz lembrar de um homem em Louisville aqui por volta de 2 anos atrás. Ele tinha algo errado em um dos seus ouvidos e ele estava consultando com um médico local e o caso começou a piorar. E ele não conseguia entender aquilo, então ele o enviou para um especialista. E o especialista disse: Eu não sei que doença é essa. Então eles o enviaram para um especialista em ouvidos em Saint Louis. Assim que chegou, ele ficou sabendo que aquele velho médico tinha se aposentado e viviam em New Orleans. Então ele pegou um avião e voou para New Orleans. E ele procurou até que encontrou aquele velho médico. E ele disse para ele: Eu tenho um problema no ouvido e eles estão achando que é uma determinada doença. Eu não sei o que era e se mesmo que eu falasse eu não saberia o que estava dizendo. E duvido que vocês saibam também. Então a única coisa que seria é que era um tipo de doença no ouvido. Tem um nome grande, um nome longo. E de qualquer maneira, quando o velho médico examinou o seu ouvido, ele disse o que era. E era um caso muito avançado. O jovem falou: Então, doutor, você me operará e tentará salvar a minha vida? Pois se isso for mais adiante, entra no cérebro. E então ele ficou sem esperança. Bem, ele falou: Rapaz, eu estou muito velho. Eu não tenho como fazer essa cirurgia. E resta apenas outro médico em todo o mundo que eu saiba que poderia fazer essa cirurgia. Ele disse: Onde eu posso encontrá-lo? Ele disse: Ele está em Nova York agora, indo para a Europa por 6 meses de férias. E se você esperar até que ele volte, você estará morto. Você não tem como esperar até que ele retorne. Você tem que entrar em contato com ele agora. E o jovem ficou desesperado. Ele disse: Você sabe como eu poderia entrar em contato com ele? Ligue para alguém, faça alguma coisa. Agora, você poderia imaginar aquele rapaz o que deve ter dito ao médico depois de diagnosticar seu caso e dizer-lhe que ele estava a caminho da morte, que seu caso estava muito avançado, que ele tinha que fazer alguma coisa e só tinha uma pessoa que poderia salvar a vida dele? Você poderia imaginar aquele jovem dizendo um discurso muito eloquente, doutor. Isso foi muito impactante. Eu voltarei para te ouvir em outro momento que seja mais conveniente? Não, senhor. Era a vida dele que estava em perigo. E ele só tinha um médico que poderia salvá-lo. E ele queria saber quem era. Quem era ele? Se estivéssemos assim preocupados com as nossas almas nesta noite, como aquele rapaz estava preocupado com a sua vida e com a condição do seu ouvido, há somente um que pode nos salvar, somente um caminho, e Jesus é este caminho. Não conhecemos nenhum outro caminho a não ser através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho para Deus. Ele é o caminho para a vida eterna. Agora, Ele é o único caminho. Em segundo lugar, Ele é a verdade. Agora, muitas pessoas, eu tenho ido à igreja e ouvido eles dizerem: nós temos a verdade. Nossos credos estão certos. Eles nos foram entregues por nossos pais. Nós temos a verdade. Nós fazemos determinadas coisas. E outros dizem: nós guardamos determinados dias e guardamos esses meses. Nós fazemos isto. Nós temos a verdade.
Tudo isso está errado. Jesus disse que ele era a verdade. Jesus disse em São João 17:17, santifica-os, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a verdade. Pode existir outras verdades, mas Jesus é essa verdade real, essa verdade nascida do céu, a eterna verdade de Deus enviada para nós, o único caminho e a única verdade. Outras coisas podem ser verdadeiras, mas Jesus é essa verdade de Deus, a verdade da salvação de Deus, a verdade do plano de Deus é Jesus Cristo, o caminho, a verdade. Terceiro, ele é a luz, a única luz. Oh, eu sei que temos russelitas, campbelitas, seguidores de Russell e Campbell, e todos os tipos de luzes, mas Jesus é a verdadeira luz. Ele é a luz que veio ao mundo para que não tenhamos que andar na escuridão, mas andar na luz. Ele é essa luz eterna. Oh, quando penso nisso, há realmente apenas uma fonte de produção de vida, que é o Sol, S-O-L. E no inverno, quando as folhas caem das árvores, poucos meses atrás eu estava em uma caçada de esquilos em Kentucky com o Sr. Wood no último outono, e tinha um homem lá que supostamente era um incrédulo, e o Sr. Wood disse: vamos descer ali e caçar nas terras dele, porque ali tem valas e tudo mais, e está seco, e assim podemos andar por aquelas valas. Era em meados de agosto. Eu disse: ele é um incrédulo? Disse: sim. Eu disse: duvido muito que ele vá me deixar caçar ali. E ele disse: bem, vamos descer ali e perguntar a ele. Então entramos no carro, e o Sr. Wood subiu e falou com ele e o chamou pelo nome. Ele disse: eu queria saber se poderíamos caçar um pouco. Ele disse: você é o filho de Jim Wood? E eu acho que tanto o Jim quanto o Banks estão aqui nessa noite. Ele disse: eu sou. Ele disse: bem, você pode caçar em qualquer lugar aqui nas minhas terras. Seu pai era um homem justo e honesto. Por isso você pode caçar onde quiser. Eu tenho 500 acres de floresta aqui. Sinta-se à vontade. E ele disse, chamou-o pelo nome e disse: eu trouxe meu pastor comigo. Está tudo bem para ele caçar? O ancião tirou seu chapéu com um grande pedaço de tabaco na boca, cuspiu no chão e disse: Wood, você não quer me dizer que se tornou tão mal a ponto de ter que levar um pastor contigo aonde quer que vá? E então eu saí do carro e caminhei até eles. Eles estavam sentados debaixo de uma macieira. E ele disse, este é o nosso pastor. E eu disse, como vai, senhor? Ele disse, deixe-me te dizer, está tudo bem para você caçar aqui também. Ele disse, eu não tenho nada contra vocês, pregadores, mas você sabe, supostamente eu sou um incrédulo. E eu disse, não creio que isso seja algo para se gabar. E ele disse, não, eu sei disso. Ele disse, não é. Mas eu sempre desejei encontrar algo que para mim parecesse que era Deus. Ele disse, há uns 2 anos atrás, um pastor veio aqui para Acton para um acampamento metodista, algo parecido com este aqui, para reuniões de 3 noites, e disse, certa idosa que vive ali acima da colina, ela tinha câncer no estômago. Minha esposa e eu subimos ali para trocar o lençol de debaixo dela. Ela nem sequer conseguia se mover mais para usar a comadre. E disse, nós tivemos que puxar o lençol, movê-la ali daquele lençol, pois ela estava muito mal. Disse, sua irmã participou do culto aquela noite. E disse, esse pregador nunca tinha vindo nessa parte do país antes. E se virou e disse para aquela mulher, pegue esse lenço que você tem no seu bolso e vá até a sua irmã. E este é o nome dela, o que quer que fosse. Coloque-o sobre ela, pois assim diz o Senhor, ela será curada. E disse, acho que naquela noite o exército da salvação
organização religiosa e filantrópica inteiro subiu aquela colina e disse: na manhã seguinte ela estava de pé fritando ovos e presunto, e ela tem trabalhado desde então. Ele disse: agora, quando ele voltar aqui, eu quero ouvi-lo. O Sr. Wood olhou para mim e eu acenei com a minha cabeça para ele. Eu disse: você quer dizer então que se você vir algo como isto acontecer, você se tornará um cristão? Ele disse: sim, senhor. Eu disse: sim, senhor, isto é muito bom. E tinha sangue de esquilo por toda a minha roupa e sujeira, a barba um tanto comprida, acampado lá na floresta por 2 semanas. Então eu disse: quantos anos tem essa macieira? Ele disse: deve ter uns 30 anos. Eu a plantei aqui há mais ou menos 30 anos. Eu disse: certo, senhor. E ela produz frutos todos os anos? Ele disse: sim, correto. Eu disse: eu me pergunto, senhor, estamos apenas na 1ª ou 2ª semana de agosto e todas as folhas desta árvore estão caindo. Qual é o problema? Oh, ele disse: a seiva desce para a raiz. Eu disse: o que faz a seiva descer? Ora, disse, se ela ficar em cima, o inverno mataria a árvore. A seiva na parte de cima da árvore a mataria. Eu disse: então algo fez com que a seiva descesse para as raízes e se escondesse ali para que o inverno não mate a árvore. Sim, senhor, correto. Agora, ela subirá na próxima primavera trazendo mais maçãs? Sim, senhor, correto. Bem, eu disse: diga-me, senhor, se você puder, qual inteligência faz com que essa seiva deixe a árvore antes mesmo de termos um período de frio e desça até as raízes para se esconder durante o inverno? Eu lhe digo, é aquele mesmo que me falou para eu dizer para aquela mulher que ela seria curada. Ele é o mesmo Deus. Ele trabalha em toda a natureza. Você pode ver Deus em qualquer lugar que você olhar. O sol traz à tona toda a vida botânica, a vida vegetal. A sementinha, alguma vez você já fez uma calçada no inverno e jogou ali uma grande pedra e fez uma calçada e despejou concreto 3 ou 4 pés de distância, aproximadamente 90 centímetros ou 1,2 m ou de largura, melhor dizendo, e assentou isso em uma longa faixa, onde haverá mais grama no próximo ano? Bem ali nas bordas daquele concreto, porque você não pode esconder a vida. Quando o sol começar a brilhar, aquela vida despontará. Uma pequena semente colocada ali no meio daquela calçada pressionará seu caminho ao redor, contornará aquele concreto por cima e por baixo, sob as pedras e gravetos, e tudo o que tiver ali, até que ela saia e tire a sua cabecinha para fora para louvar a Deus. Você simplesmente não tem como esconder a vida. Isso trará a vida, tão certo quanto a primavera chega, o calor do sol começa a banhar a terra, e toda a vida vegetal vive, se há vida nela. Este é o Sol. S-U-N em inglês. E há apenas uma coisa que pode trazer vida eterna. Isso é quando o Filho, S-O-N em inglês é filho, que tem o mesmo som de S-U-N, que significa sol. Quando o Filho vem, o Filho do Deus vivo, nada jamais morreu em Jesus Cristo. Você pode enterrar isto no mar ou em qualquer lugar. Vai despontar quando aquela luz começar a brilhar. Ele é a luz. Ele é a única luz verdadeira. O sol, S-U-N, é a única luz verdadeira pela qual temos que caminhar. Estas luzes são artificiais e brilham na escuridão. Não precisamos andar hoje à noite sob luz artificial. Somos filhos do dia, não filhos da noite. Nós temos Cristo e Ele é a luz eterna. E nós andamos nele, pois Ele é a luz, o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vem ao Pai exceto por mim. É por isso que devemos chegar a Cristo.
Essa é a razão pela qual ele era diferente de qualquer outra pessoa. Ele é o único que tem essas coisas para nos dar. Então, para onde poderíamos ir? Vá, procure outras luzes em algum lugar, alguma outra luz. Vocês sabem, coisas más andam à noite, serpentes, insetos, todos os tipos de insetos voam à noite porque são maus. Mas deixe o sol nascer. Eles acham um lugar escuro tão rápido quanto eles podem, porque eles são das trevas. Eles não querem luz. É dessa maneira que o mundo está ficando hoje. Não querem a verdadeira luz do Evangelho. A verdadeira luz de Deus mostra os feitos do homem. Pode ter alguém tolo o suficiente para dizer: eu me recuso a acreditar que o sol está brilhando, esconder seu rosto, descer para um porão e fechar as portas e dizer: o sol não está brilhando, eu não acredito nisso, seu bando de fanáticos, continuem por aí. Bem, não podemos ajudar este companheiro, ele está mentalmente errado. Agora, se ele quiser ficar lá até a noite chegar, pegar sua lanterna e começar a olhar em volta, achando que ele tem alguma luz, bem, ele pode continuar daquele jeito, mas você não pode dizer nada a ele. Ele não será capaz de desfrutar das bênçãos do sol. Ele nunca apreciará seus grandes raios que brilham, raios que dão saúde. Ele nunca será capaz de ver a beleza da criação até que ele realmente saia e caminhe para a luz. E Jesus é essa luz. Agora, você pode ir em frente e unir-se a uma igreja. É uma coisa boa. Ou você pode servir ao seu credo. É uma coisa boa. Você pode fazer parte de lojas. Você pode fazer essas coisas. Eu não tenho nada a dizer contra elas. Mas o que eu estou tentando lhes dizer é isso. Você precisa de luz. E a luz é Cristo. E Ele é o único que pode dar luz. Você poderia acender essa luz. Um monte de terra aqui embaixo com muitos grãos de milho nela. Essa luz nunca produzirá vida. Não, Senhor. Essa luz artificial não produzirá vida. Necessita-se da luz do sol, os raios da luz do sol. Você diz: que diferença faz se ela brilha tanto quanto o sol? Ela não tem o poder do raio nela para gerar vida. E também não tem nenhuma luz de nenhum credo ou qualquer outra coisa fora de Jesus Cristo. Ele é a luz de Deus, e Ele é quem nos dá o Espírito Santo. E quando vivemos em Sua presença, isso nos faz agir diferente, olhar diferente, falar diferente, ser diferente, porque estamos andando na luz, filhos da luz. Vivam nela, banhem-se nela, desfrutem de seus fluxos de irradiação que dão vida. Essa é a razão que temos de vir a Ele para encontrá-la. Vocês não a encontram através de algum credo. Eu não estou condenando seu credo. Se vocês têm o seu credo e também a Cristo, amém, vem. Mas se vocês têm apenas o seu credo sem Cristo, vocês estão em uma situação miserável, correto. Não tentem entrar assim, porque não darão luz. Vocês caminharão tropeçando a vida inteira. Nunca serão capazes de entender por que essas pessoas choram, por que gritam, por que batem palmas, falam em línguas, cura divina, poder de Deus. Vocês nunca o conhecerão através de alguma luz artificial. Vocês terão que entrar na verdadeira luz, a luz de Jesus Cristo, o qual ilumina cada homem que vem. Entrem nessa luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vem ao Pai exceto por mim. Quarto lugar, eu quero dizer que Ele é o único fundamento eterno. Correto, temos muitos outros fundamentos, mas Cristo é o único fundamento eterno. Tudo mais vai ruir, exceto Cristo. Você pode construir sua fundação sobre riquezas, você pode ter muito dinheiro e deixar muito dinheiro para seus filhos. O que isso causará? O que as riquezas causam? Dores de cabeça, desapontamentos, brigas, desentendimentos, inimizades, tiroteios, estupros, assassinatos e, finalmente, em muitos casos, leva ao suicídio. Dinheiro. Os bancos podem falir, fechar ou algo pode acontecer contigo
Em uma aposta você perde seu dinheiro e aí você pega uma arma e atira na sua própria cabeça, vem? Esta fundação não é eterna. Seu dinheiro não tem uma fundação eterna. Você não pode ter uma fundação eterna sobre a popularidade. Este é o grande pecado da América, é tentar ser popular. Mulheres tentando se vestir de forma popular. Homens tentando agir de modo popular. Todas essas coisas acontecendo, a maneira como isso está tomando lugar. Eu não tenho que começar nisso nessa primeira noite, mas eu não disse na terceira ou segunda. Vamos continuar nisso hoje à noite. Mas ser popularidade normalmente conduz ao pecado e à desgraça, certamente o faz. 3 ou 4 casamentos e coisas assim, e isso não tem fundação eterna. Algumas vezes, uma moça bonita, sua beleza se torna uma maldição para ela. Ela descobre, alguém fala isso para ela. Ela quer ser como uma estrela de cinema ou algo assim, ao invés de moldar a sua vida segundo Jesus Cristo. Ela constrói toda a sua fundação sobre isso, não sabendo que ela tem apenas 5 anos de uma vida real, dos 15 aos 20 anos. Depois disso, ela começa a morrer, e você baseia todas as suas esperanças nisso, sabendo que você vai envelhecer se você estiver vivo. Você tem que envelhecer, você tem que se acabar, e este lindo rosto que você tem apodrecerá um dia na sepultura, e os vermes o comerão. Portanto, não existe fundação eterna na popularidade em quem você é e o que você é. Isso não tem uma fundação real. Não está ali. É como algumas pessoas que tentam construir sua fundação sobre um edifício material. Olhem a América hoje e seus grandes programas de construção. A outra noite eu fui pregar em uma igreja onde ali tem quase uma cidade. E não mais do que 10 ou 15 anos atrás, eu costumava caçar esquilos naquela mata. E agora tem uma grande cidade edificada ali. Eu fui onde costumava caçar coelhos. Ora, há projetos habitacionais por todo lugar. É um dia de edificar. E todo mundo está louco construindo. Um certo homem, um homem excelente que eu saiba, construiu desenfreadamente em todos os lugares, ganhou muito dinheiro e continuou construindo mais e mais. Ele e sua esposa, ambos, acenderam um cigarro ali no México poucas semanas atrás e se explodiram em pedaços devido ao gás que vazou no quarto. E qual fundação vocês têm? Não existe fundação sobre essas coisas. Elas são feno e restolho, e elas não podem ter uma fundação eterna construída sobre elas. Existe apenas uma fundação verdadeira, e esta é Jesus Cristo. Aqui há poucos anos eu estava em Nova York com o irmão Berg e tínhamos passado por um edifício e era um edifício gigantesco, um enorme edifício. Oh, era muito bonito e o arquiteto havia tomado muito cuidado em como ele o construíra e a sua reputação. E quando chegamos no prédio, a surpresa foi que estava quase pronto, mas tinha sido abandonado. Ninguém estava ocupando-o. E eu perguntei para esse homem com quem eu estava, qual é o problema? Eu disse, o que há de errado? Ele disse, esse edifício só serviu para um propósito, disse. O empreiteiro estava tão interessado no que ele colocava no edifício que ele esqueceu de escavar o suficiente para colocá-lo sobre a fundação certa. Então, foi condenado, e a qualquer momento este prédio vai desmoronar. Ninguém vai alugá-lo, ninguém o quer. Não importa quão bonito ele seja, não foi construído sobre a fundação correta. Irmão, irmã, permitam-me dizer isto com todo respeito a Jesus Cristo. Eu não me importo com o quão bem você vai na igreja, ou quão bem você se veste, quão bom vizinho você é, a menos que tire tempo para se aprofundar nessa fundação de Jesus Cristo e colocar suas esperanças nessa rocha sólida, seus belos edifícios de igrejas, seus corais com túnicas
e tudo o demais, o qual está bem, mas ruirá em um dia desses. Deus vai condenar isto, porque não está firmado sobre a rocha, Jesus Cristo. Ele é a única fundação. A cidade do México, onde tivemos uma excelente reunião, onde aquele bebezinho foi trazido à vida novamente, e naquele grande local onde estávamos tendo a reunião, um dos irmãos ali me levou para conhecer a cidade do México no outro dia, a qual é um belo lugar. Mas o que eu encontrei quando saí ali, olhando para a cidade, uma das mais modernas arquiteturas que eu já tenho visto. Oh, eles saíram com tudo. Então, o que aconteceu ali? Eles não escavaram o suficiente para encontrar a fundação certa. Um grande percentual da cidade do México ou está inclinada para frente, ou os prédios estão para trás ou para os lados. Eles nunca chegaram até a rocha. Não importa quão bonitos sejam os edifícios, não foram construídos em uma rocha sólida. E quando você está começando por Deus, não se firme sobre alguma fundação falsa. Não se firme sobre emoções. Não se apoie em algum credo, mas coloque sua vida nas mãos deste fundamento eterno, Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Então edifique a partir dali. Não importa quão rápido ou quão devagar, você tem a fundação certa. Edifique sobre ele, pois ele é a única fundação que tem segurança. Assim você já está seguro em Jesus Cristo. Enquanto você estiver nele, você estará salvo da tempestade. Ele é a única fundação.